Olá, eu sou a professora Clarissa Barreta, seja muito bem-vindo ao Convet. E nessa aula nós vamos conversar sobre a introdução às doenças veiculadas através dos alimentos. Nosso objetivo nessa aula é entender conceitos importantes sobre microbiologia de alimentos e as doenças que podem ser causadas através desses alimentos. Então vamos lá? Primeiro, eu quero trazer o conceito da microbiologia de alimentos, porque, ao contrário do que muitas pessoas acham, estudar microbiologia de alimentos não é só sobre o micro-organismo. Não. A microbiologia de alimentos, ela diz respeito à relação que existe entre o alimento e o micro-organismo. Como assim, Clarissa? O que acontece? As características do alimento, tanto as características intrínsecas, ou seja, do próprio alimento, quanto as características do ambiente onde esse alimento se encontra, vão interferir diretamente em quanto esse alimento vai ser um local aí, né, que essa bactéria, por exemplo, vai conseguir se desenvolver rapidamente. Então, quanto mais nutrientes, quanto mais condições favoráveis, mais rápido esse micro-organismo vai se desenvolver. E, obviamente, esses micro-organismos, eles causam alterações nesses alimentos. E por isso a microbiologia de alimentos ela diz respeito a essa influência que os micro-organismos vão causar transformando esses alimentos, inclusive, né? Então a gente fala que a qualidade de um alimento ela está intrinsecamente relacionada à quantidade e ao tipo de micro-organismos que vai estar presente nesse alimento. E você deve estar pensando, nossa, mas de fato é importante eu entender esses conceitos? Sim. Em muitas provas, as doenças veiculadas por alimentos é um dos assuntos que mais é pedido. Então a gente precisa compreender de fato e aprender a estudar as doenças veiculadas através dos alimentos, para, muito além da decoreba, entender de fato qual é o papel de cada um desses micro-organismos dentro da produção de alimentos e como que a gente consegue prevenir a ocorrência dessas doenças, né, no consumidor final, que é o mais importante. Então, quando a gente fala sobre entender, né, microbiologia de alimentos, obviamente a gente precisa conhecer as características dos alimentos. Mas nessa aula, o nosso foco vai ser entender um pouco mais sobre os micro-organismos, né, que é o assunto que geralmente cai nas provas. Então, a primeira definição importante que eu quero trazer aqui para você é quais são os tipos de micro-organismos em geral que estão presentes nos alimentos. E aqui a primeira divisão e mais básica é justamente o entendimento sobre o fato de que existem micro-organismos que vão estar presentes nos alimentos, causando alterações indesejáveis, sejam elas visíveis ou não visíveis, certo? Esses micro-organismos podem alterar de forma indesejável esse alimento, ou seja, deixando com cheiro não agradável, com sabor não agradável, né? Quando a gente tem a deterioração dos alimentos, mas também pode causar doença sem alterar absolutamente em nada a característica desse alimento, certo? E aí que mora o maior perigo, né? Já os micro-organismos que causam as alterações desejáveis nos alimentos são micro-organismos que muitas vezes são utilizados na fabricação de forma intencional. Então, são esses micro-organismos benéficos, né? Que fazem com que muitos dos alimentos que a gente gosta, que tem um sabor característico, a cerveja, o vinho, queijos, né? Entre muitos outros exemplos de alimentos aí que são fabricados a partir da presença de micro-organismos. Muitos desses alimentos são fermentados com micro-organismos vivos, né? Então, esses processos fermentativos é que de fato dão as características tão desejadas nesses alimentos. Então, é importante a gente lembrar que nem todo micro-organismo no alimento vai ser um vilão, né? A gente tem sim muitos micro-organismos que estão ali fazendo um papel essencial
para nossa gastronomia, para nossa culinária, né? Mas o nosso foco vai ser entender sobre esses micro-organismos que a gente não gostaria que estivessem ali, ou pelo menos não em quantidade muito grande, né? Então, dentro desse contexto, é importante a gente lembrar que nós temos algumas legislações vigentes na área de microbiologia de alimentos, mas a principal delas, a legislação mãe que eu falo da microbiologia de alimentos vigente hoje, é essa legislação da Anvisa, né, que ela é uma legislação composta que eu falo, porque ela tem uma RDC, que é a RDC 724, e uma instrução normativa, que é a 161. Essa legislação ela nos traz os critérios microbiológicos para os alimentos. E baseado no que tem de análises dentro dessa legislação, eu vou trazer para vocês também essa classificação dos micro-organismos de acordo com a sua função e os tipos de alteração que causa nesses alimentos. Então, a gente vai falar sobre os micro-organismos deteriorantes, indicadores e patogênicos, certo? Quando a gente fala de micro-organismos deteriorantes, nós estamos falando daqueles micro-organismos que causam a deterioração, a reação de deterioração. Quando essa reação de deterioração acontece, obviamente, eu tenho uma alteração visual nesse alimento, que ela é gradativa, mas eu tenho redução de palatabilidade, modificação aí de textura, cor, odor e sabor desses alimentos. Em geral, no caso da presença, né, de micro-organismos deteriorantes, eu vou ter uma redução da vida de prateleira desse alimento, ou seja, esse alimento vai durar menos tempo do que um alimento que não tem essa grande quantidade de micro-organismos deteriorantes. Além disso, nós temos os micro-organismos chamados de indicadores, que são essenciais para que a gente possa avaliar a qualidade microbiológica dos alimentos e entender de que forma esse alimento foi fabricado, né? Então, por isso que na legislação, muitas vezes a gente utiliza análises que são indicadoras, ou seja, análises mais globais desse alimento, análises como enterobacteriase, né? Análises como Escherichia coli, que apesar de patogênica, também serve como uma análise indicadora da condição higiênico-sanitária de produção desse alimento. Então, através dessas análises, eu consigo ter uma indicação de que se esse alimento ele foi produzido da forma correta, da forma, né, esperada do ponto de vista higiênico ou não, ok? Então, essas análises são essenciais para que a gente possa garantir a segurança do consumidor também, apesar de não demonstrar a presença de micro-organismos patogênicos, ela nos dá indicativos, né, nos indica aí justamente que se houve condição para o crescimento de micro-organismos indicadores, possivelmente houve também condições para a multiplicação de micro-organismos patogênicos, ok? E aí, a hora é de falar sobre os patogênicos. Quais são esses micro-organismos, né, tão preocupantes aí dentro da parte de produção de alimentos? Os micro-organismos patogênicos, então, são aqueles que têm potencial de desencadear as doenças no hospedeiro. Então, esse potencial de causar doenças, ele vai variar de acordo com o patógeno, obviamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas, né, quando eu tenho micro-organismos patogênicos nos alimentos, em alguns casos, não se espera que tenha esses micro-organismos, ou seja, o padrão da legislação é ausência. Já em outros casos, eu tenho tolerâncias possíveis aí para alguns micro-organismos. Por exemplo, Staphylococcus coagulase positiva é um micro-organismo que tem potencial patogênico, inclusive formador de toxina bem perigosa. Mas o que acontece? É um micro-organismo presente nas mãos, nasofaringe, mucosas, feridas. Então, é um micro-organismo que vai estar presente dentro da manipulação dos alimentos. E ele é tolerável dentro de algumas categorias alimentares, dentro da própria legislação. Ou seja, não quer dizer que eu vá esperar que tenha zero de Staphylococcus coagulase positiva num alimento altamente manipulado. Mas eu preciso controlar a quantidade desse micro-organismo presente nesse alimento, certo? Bom,
E agora, eu quero trazer para vocês que, além dos micro-organismos que podem estar presentes dentro desses alimentos, existem também, né, dentro da legislação prevista, e essa legislação da Anvisa, inclusive, ela tem essa característica de, além de trazer micro-organismos e análises indicadoras, traz também toxinas e metabólitos. Então, eu tenho metabólito como histamina, em alguns tipos de pescado, né, que são com alto teor de histidina, e a toxina estafilocócica, que inclusive foi uma das novidades aí da legislação da Anvisa, né, recentemente, que é justamente a toxina do Staphylococcus coagulase positiva, Staphylococcus aureus, né, que vai ter aí uma implicação do ponto de vista de saúde pública. Então, além da gente pesquisar o micro-organismo, a gente pode pesquisar também a presença da toxina, porque, inclusive, em algumas situações, o micro-organismo pode ter morrido ali ao longo do processo produtivo, quando eu tenho processo térmico, por exemplo, e a toxina, que é termoestável, permanece viva, né? Permanece viável, na verdade seria o termo correto, e pode causar doença nesse consumidor, certo? Então, agora, eu quero trazer para vocês justamente a questão das doenças veiculadas através dos alimentos. Então, quais são essas doenças, né, que podem ser passadas, ser transmitidas através dos alimentos? E a gente vai ter, né, uma imensidão de aulas agora para falar sobre essas doenças. Então, a gente vai conversar sobre as mais importantes, as mais cobradas dentro dos concursos públicos e, obviamente, antes disso, eu quero mostrar para vocês alguns conceitos importantes. E o primeiro deles é o termo doença veiculada por alimento, é um termo que eu particularmente gosto muito, mas o termo doença transmitida está também correto, doenças de transmissão hídrica e alimentar, entre outros sinônimos que também podem ser utilizados, ok? Bom, dentro desse contexto das doenças veiculadas por alimentos, é muito importante a gente entender que a presença do micro-organismo, mesmo que patogênico num alimento, não significa diretamente, não é sinônimo da ocorrência de uma doença veiculada por alimento. Por quê, Clarissa? Porque a gente precisa avaliar, primeiro, né, a virulência desse agente. Quanto mais virulento, ou seja, quanto maior a capacidade desse agente em causar casos graves da doença, obviamente, menor vai ser a importância dos outros fatores, que é a quantidade desse micro-organismo necessária de estar nesse alimento, que é a dose infectante, e as condições do hospedeiro. Porque pensa comigo, né? Se eu tenho um hospedeiro que é do grupo de risco, então uma gestante, um idoso, uma criança, uma pessoa que passou por um procedimento de quimioterapia, por exemplo, e está com a sua imunidade mais baixa, são hospedeiros que podem acabar, né? Mesmo em um agente não tão virulento, tendo consequências gravíssimas, até chegando à morte, né? Então, a virulência do agente, a condição do hospedeiro e a dose infectante, que é o mínimo necessário para que a doença aconteça através desse micro-organismo, vão estar sempre, né, trabalhando de forma conjunta. Ou seja, quando eu aumento um, os outros tendem a diminuir de importância. Um exemplo que a gente pode dar nesse tipo de situação é Clostridium botulínum. Clostridium botulínum, através da sua toxina, que é extremamente virulenta, ele vai causar a morte mesmo em indivíduos adultos saudáveis, ou seja, que têm condições boas de saúde, né? Mesmo numa dose baixa. Ou seja, essa toxina ela tem uma potência tão grande que mesmo em pequenas quantidades eu posso ter o pior cenário, que é a morte do indivíduo afetado, certo? Bom, mas então vamos classificar as doenças veiculadas através dos alimentos em 3 tipos. Isso é comum acabar aparecendo em questões de prova, então presta bastante atenção aqui comigo. A primeiro tipo, o primeiro exemplo é infecção alimentar. O que vem a ser uma infecção alimentar? É o termo correto para quando eu não tenho a presença de toxinas, ou seja, é um patógeno que não é produtor de toxinas. Trago um exemplo aqui para vocês. Salmonela.
Salmonella, uma bactéria extremamente comum e perigosa, e a salmonelose é uma doença veiculada por alimento bem importante, uma das mais frequentes no mundo, né? Então, salmonella, inclusive, foi uma das bactérias que ficou em primeiro lugar como causadora de doença veiculada por alimento no Brasil por muito tempo. Então, essa é uma bactéria aí extremamente importante e comum de aparecer em prova. E essa é uma bactéria não produtora de toxina, ou seja, eu utilizar o termo intoxicação por salmonela não é correto, porque eu não tenho toxina envolvida dentro do processo de desenvolvimento da doença. Como que a doença, a salmonelose, vai acontecer? Ela vai acontecer através do consumo de um alimento contaminado pela presença da própria bactéria. Ou seja, se eu for pesquisar no alimento suspeito, tem grandes chances de eu encontrar a célula vegetativa de salmonela ali, né? Então, a ocorrência da doença não envolve a presença de uma toxina. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma infecção alimentar. Ainda posso dar um segundo exemplo, que é Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes é uma bactéria aí que também, dessa mesma forma, é responsável pela ocorrência de uma infecção alimentar, que é a listeriose, onde eu não tenho o envolvimento de toxinas na ocorrência da doença, ok? O segundo termo aqui é o termo intoxicação alimentar. E esse termo intoxicação alimentar, ele vai se aplicar quando eu tenho a ocorrência de uma doença que acontece justamente pela presença da toxina do micro-organismo presente no alimento. Então, imagina que esse peixe em lata aqui está contaminado com toxina botulínica. Eu abro esse alimento e eu faço consumo desse alimento, e a doença ela vai acontecer por causa da presença da toxina aqui. Pode ser que eu não encontre mais o micro-organismo. No caso do Clostridium botulino, isso não é comum de acontecer dessa forma. Por quê? Porque a toxina botulínica ela não é muito estável, né, em relação a temperaturas altas. Agora, o esporo da bactéria é. Se o esporo sobreviver aqui dentro, ele pode acabar formando toxina, e aí a doença vai acontecer pela presença da toxina no alimento, tá? Então, no caso do Clostridium botulino, do botulismo clássico alimentar, eu tenho uma intoxicação alimentar, percebe? O termo intoxicação quer dizer eu consumo o alimento com a toxina, tá? No exemplo aqui do Staphylococcus coagulase positiva ou Staphylococcus aureus, eu tenho uma situação que a presença da bactéria em alta quantidade vai produzir toxina estafilocócica, e ao consumir esse alimento com toxina estafilocócica, eu vou ficar doente. Então, aqui mais um exemplo de intoxicação alimentar. Só que no caso do Staphylococcus aureus, a toxina estafilocócica, ela é resistente ao calor, como eu comentei. Então, eu posso fazer análise no alimento e não encontrar o micro-organismo e acabar encontrando a toxina, né? Então, por isso que eu falei que na legislação a gente também tem a pesquisa da toxina em alguns tipos de alimentos, certo? Então, o termo intoxicação alimentar se refere a quando a doença acontece pelo consumo de um alimento contaminado com a toxina. Já o termo toxinfecção alimentar, ele se refere a quando eu tenho a doença causada pelo consumo de um alimento contaminado pela célula vegetativa ou pelo esporo da bactéria, e a liberação da toxina produzida por esse micro-organismo lá dentro do organismo do hospedeiro, certo? Então, veja, o consumo do alimento é contaminado com o micro-organismo e a liberação da toxina acontece na vítima, no hospedeiro. Então, eu tenho sim produção de toxina, mas não no alimento, tá? Então, veja, esse exemplo aqui, Clostridium perfringens. Clostridium perfringens é uma bactéria que é causadora de toxinfecção alimentar. Por quê? A doença acontece, por exemplo, a coxinha lá da padaria.
inclusive, né, uma temperatura abaixo de 65 graus, então tá lá nos 30, 35, ou seja, condição ideal para o desenvolvimento do micro-organismo. Esse micro-organismo, ele aumenta nessa coxinha, a gente faz o consumo e lá a nível de intestino, esse Clostridium perfringens libera a sua toxina. Esse é um exemplo de toxinfecção alimentar, certo? Então, só recapitulando, no termo infecção, o micro-organismo não é produtor de toxina. Nos termos toxinfecção e intoxicação, o micro-organismo é produtor de toxina. Mas na intoxicação, a toxina vai estar presente no alimento. E na toxinfecção alimentar, o micro-organismo vai estar presente no alimento e a toxina é liberada dentro do organismo do hospedeiro, ok? Então, é bem importante essa diferença, porque várias provas pedem aí sobre isso. E aqui, para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês a série histórica, inclusive, das doenças transmitidas, né? Na verdade, aqui, DTHA é de doença de transmissão hídrica e alimentar, que é um dos termos que o Ministério da Saúde, inclusive, está utilizando, tá? Como eu comentei, é um sinônimo. E aqui essa série histórica de 2012 a 2021. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas eu quero mostrar para vocês. Aqui tem o índice de letalidade, o número de óbitos no país, tá? Hospitalização, doentes, número de pessoas expostas e o número de surtos. Gente, num país do tamanho do Brasil, né? 200, 300, 800, 500 surtos no ano é um número baixíssimo, tá? E por que esse número é tão baixo? Porque a gente tem uma subnotificação visível aqui, né? Ou seja, grande parte dos surtos de fato não são notificados. Isso porque muitas vezes a dor de barriga, a diarreia causada pelos surtos não acaba levando que as pessoas busquem atendimento médico. Quando as pessoas buscam atendimento médico, muitas vezes é diagnosticado como uma virose e não entra nas estatísticas. Outras vezes, micro-organismos como Listeria monocytogenes podem levar até 90 dias para ter essa manifestação dos sintomas clínicos, ou seja, muitas vezes o que vai acontecer? A pessoa vai ter o sintoma muito tempo depois e não vai nem lembrar qual foi o alimento que consumiu e nem vai ligar isso ao consumo de alimentos contaminados, certo? Bom, e aqui eu quero mostrar para vocês local de ocorrência, né? Então, as residências correspondem a quase 40% do total de ocorrência de surtos. Por isso que é tão importante a questão de conscientização do consumidor. E isso pode ser questão de prova, né? A gente ter claro que a residência, se não é só um dado brasileiro, o dado europeu também mostra que mais de 40% da ocorrência dos surtos de doença veiculada por alimento por lá também acontece em residências, ok? Além disso, o tipo de alimento incriminado, né? Então, água tá aí, os alimentos mistos, quanto mais ingredientes tem, quanto maior a vida de prateleira do alimento, a tendência é que mais envolvido com surtos eles estejam, ok? Além disso, né, aonde que está a causa aí, né, dessas doenças veiculadas por alimentos no Brasil? Conforme eu comentei, salmonela é uma das bactérias que ficou em primeiro lugar no dado brasileiro por muitos anos. De 2018, 2019 para cá, Escherichia coli tem passado aí a prima dela que eu falo, né, que é a salmonela, porque ambas são da família Enterobacteriaceae. Então, Escherichia coli tem aparecido aí muito mais frequentemente nos últimos dados. Então, quase 30% dos dados brasileiros se referem à ocorrência de Escherichia coli. Em segundo lugar, Staphylococcus aureus tem aparecido. E aqui em terceiro, nossa amiga salmonela, né? Depois, Bacillus cereus e norovírus, né? Os coliformes, rotavírus, vários micro-organismos que a gente vai conversar, inclusive ao longo das nossas aulas aqui. E aí vocês vão, inclusive, né, ter acesso a relembrar algumas das características desses micro-organismos e também a entender como que eles são cobrados em questões de concursos, certo? Aqui só para a gente ver, nos Estados Unidos, como que tá essa questão também, né, das doenças veiculadas por alimentos.
E esse dado aqui, ele separa os mais frequentes causadores de morte, de hospitalização e de doenças em geral. Então, norovírus, inclusive, né, apesar dos vírus terem a característica de precisarem de uma célula viva para se multiplicarem, água e alimentos aquáticos, principalmente moluscos bivalves, estão muito envolvidos com a ocorrência de norovírus. E norovírus está em primeiro lugar aqui como causa de doenças veiculadas por alimentos. Em segundo lugar, salmonella, Clostridium perfringens, Campylobacter e Staphylococcus aureus. Campylobacter mesmo nem aparece na estatística brasileira e é um dos micro-organismos mais comuns na Europa também, tá? Hospitalização, salmonella não tifoide tá aí em primeiro lugar, depois norovírus, Campylobacter, Toxoplasma gondii e E. coli 157H7. Causa de morte, também salmonella não tifoide, Toxoplasma gondii, né, principalmente aqui em pacientes, por exemplo, portadores de AIDS, pacientes que já têm outra doença primária, muitas vezes Toxoplasma acaba matando esse tipo de paciente, né? E Listeria monocytogenes, veja, não é das mais comuns causa de hospitalização e doenças, mas é um dos micro-organismos mais letais que nós temos na atualidade. Norovírus aparecendo aqui em quarto e Campylobacter em quinto lugar, certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui ao longo dessa aula, dessa nossa conversa, é justamente pontos aí bem importantes de a gente revisar para poder entrar, de fato, especificamente nos micro-organismos causadores de doenças veiculadas por alimentos, ok? Nos vemos, então, na próxima aula.